Um livro sobre o amor selvagem e primitivo, o amor que é paciente, o amor fraternal, o amor de amigo. Não sei como você chama, mas eu chamo de amor. Oi, eu sou o Gui e hoje a gente vai falar sobre esse livro incrível do Marçal Aquino, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Mas eu vou logo avisando, é bom deixar um pouco os escrúpulos de lado, porque existem alguns temas bem sensíveis nessas pouco mais de 200 páginas. Então o livro ele vai se passar no interior do Pará, onde existe uma mineradora e uma briga entre essa mineradora e os garimpeiros. Esses garimpeiros são pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados do Brasil, com o objetivo de enriquecer, encontrar ouro, etc. Dessa forma, o livro ele vai ser estruturado basicamente em 4 partes principais. Então, a primeira parte, a gente vai conhecer quem são esses personagens e algumas histórias vão ser abertas. Na segunda parte, então, a gente vai ter a explicação de onde surgiu uma das personagens principais, de onde ela veio e qual que é a história dela. Na terceira parte, a gente vai ter o desfecho de tudo aquilo que o autor tratou no início, e aí você tem então a base para saber a história por trás dessa personagem principal, para aquilo que vai acontecer futuramente dentro do livro. Nós somos apresentados a esses personagens que vão viver todas as histórias contidas no livro, e eles estão conversando na varanda da pensão onde eles moram. Então a gente conhece o Calbi, que é o nosso personagem principal, a dona da pensão, que é a dona Jane, conhecemos o Careca também e o menino que não é nomeado ao longo de todo o livro. É uma tarde fatídica onde eles estão conversando sobre o clima, aquela história comum de será que vai chover, será que não vai chover. Então nesses momentos de conversa, enquanto o papo flui, o Calbi ele vai relembrando do seu passado e de como conheceu a Lavínia, que é a personagem principal desse livro também. Então o Calbi ele vai na venda do Xang, que é um personagem bem complicado desse livro, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas ele vê então a foto de uma moça muito bonita num porta-retrato e de repente ele começa a elogiar essa moça pra Xang e ele ouve uma voz atrás dele. Quando ele se vira, a moça do porta-retrato está atrás dele, que é a Lavínia. Então eles conversam, eles falam um pouco sobre o amor que eles têm pela fotografia, e o Calbi acaba convidando a Lavínia para ir até a casa dele, para escolher uma fotografia das suas, já que ele pediu aquela que estava no porta-retrato para ele. Então a partir disso começa essa relação. Durante todo o livro você é apresentado a uma mulher extremamente sensual, mas ao mesmo tempo com o seu lado doce. Eles vão se aproximando, no início ela vai até a casa dele para pegar uma das fotografias que ele fez, porque ele é um fotógrafo profissional, e aí eles começam a conversar, começam a falar de literatura, começam a falar de música, ouvir música, até que em determinado momento a Lavínia vira pro Calbi e pede para que ele transe com ela. Então ela que incentiva o primeiro passo dessa relação que os dois vão construir ao longo do livro. Então eles continuam tendo essa relação sexual, né, essa relação mais sexual durante toda a primeira parte do livro, que é denominada O Amor é Sexualmente Transmissível. E uma coisa interessante é que ao longo de todo o livro, o Calbi ele vai citar um filósofo, que é o Schellenberg, em um livro que ele escreveu. E ele traz realmente citações desse livro, e esse livro escrito, esse Schellenberg, foi um filósofo inventado pelo próprio autor. Em 2009, se eu não me engano, fizeram uma adaptação na TV Cultura de uma minissérie que chamava O Amor Segundo Schellenberg, baseado nesse personagem criado no livro. Então, em determinado momento, a Lavínia ela vai sumir, ela vai desaparecer, e o Calbi ele não vai entender muito bem o que aconteceu, e ele vai tentar ir atrás dela e não vai encontrá-la. E tem um detalhe, a Lavínia ela é casada com o pastor da cidade, tem os seus 60 anos. E o Calbi ele divide personalidade, o temperamento da Lavínia em duas, que é uma Lavínia totalmente sexual, livre, sem medo, selvagem, uma outra Lavínia extremamente conservadora, que fica se questionando o tempo inteiro se aquilo que ela está fazendo é certo com o marido, que eles deveriam parar. Sabendo disso, da relação que ela tem com o pastor, a gente é apresentado a história da Lavínia, de onde ela veio. Então a Lavínia ela representa a história de muitos brasileiros. Ela foi abandonada pelo pai,
e ela cresceu só com a mãe, com a avó e com os irmãos na própria casa. Essa mãe que tentou abortá-la, mas a avó não deixou, então a avó é a única fonte de amor que essa Lavínia tem até o momento em que essa mulher morre. Então, em determinado momento, a mãe da Lavínia ela vai encontrar um padrasto. Ela sempre fala que a mãe dela é bonita, só que a mãe dela tem problema com o alcoolismo. E praticamente esquece dos filhos. Tanto que os irmãos da Lavínia eles vão se envolver com o tráfico e a mãe, basicamente, ela não vai se importar com o que a filha vai fazer. Então a Lavínia ela começa a se desenvolver, né, bem naquele período de menstruação. Ela tem aproximadamente uns 15 anos. O padrasto dela vai começar a abusar sexualmente da Lavínia, com o consentimento da mãe. O padrasto dela vai começar a dar dinheiro para Lavínia e mais bebida para a mãe ficar num estado em que ela não entenda o que está acontecendo, então ela vai estar sempre bêbada e o padrasto vai abusar da Lavínia. Então, um determinado dia, a Lavínia, vendo que ela não vai conseguir escapar desse padrasto, ela puxa ele para cima dela, no que ela apanha e ele chama ela de nojenta ou coisa do tipo, como se ela não respeitasse a mãe que ela tem. Então ela foge, ela vai para a capital do Espírito Santo, para Vitória, e lá então ela começa a se drogar e se prostituir. Quando ela encontra Hernani, que é um pastor que vê nela uma mulher bonita, mas o sentimento que ele tem por ela é quase que paternal. Ele perdeu a esposa, então ele acaba adotando a Lavínia, mesmo ela reacendendo esse lado sexual do Hernani. E a partir disso, então, eles vão viver juntos, o Hernani cuidando dela. Então a Lavínia, ela vê no Hernani uma figura paternal. Então a gente entende porque ela não larga dele quando ela conhece o Calbi. Porque ele dá para ela toda essa sensação de proteção, porque ele foi o único homem que ela conheceu que o ajudou. E a relação dela com o Calbi é uma relação muito mais carnal do que afetiva. Então a Lavínia, ela fica dividida. Ela se divide entre o sentimento que ela tem pelo marido e o sentimento que ela tem pelo Calbi. Em um determinado ponto do livro, a gente vai descobrir que o marido ele sabe de toda a relação dela com o Calbi, e aí vai reforçar mais ainda essa questão de paternidade. O que é um pouco complicado você ter essa informação, porque você pensa, se ele a enxerga como uma filha, como um lado paternal, não é meio estranho ele querer ter relações sexuais com ela? Então, em determinado momento do livro vai acontecer um crime que vai explodir, então, a revolta dessa cidade. Vão morrer dezenas de pessoas, algumas pessoas elas vão ser perseguidas, e as pessoas da cidade, lembrando que é uma cidade pequena, elas começam a estranhar essa relação que o Calbi tem com a Lavínia. Então surge um figurão no meio dessa briga toda, que é o Victor. Ele é como se fosse o Léo Dias da cidade, ele tem o jornal, ele que cuida do jornal, ele que faz a pauta da vida social dentro dessa cidade, eu não sei. Eu já morei em cidade do interior e onde eu morava, essa coluna social era importante, porque trazia as pessoas ricas da cidade, as informações, como se as pessoas se importassem com isso. Então esse Victor, que é amigo do Calbi, em determinado ponto ele vai descobrir que ele tem uma doença e que essa doença é fatal e vai avisar para o Calbi para que o Calbi fuja. Como o livro ele fala sobre sexualidade, então você vai ser apresentado a sexualidade dos personagens também, como elas lidam com ela. Eu não vou mais entrar tanto na história assim, existe muito mais coisa que acontece durante o livro. Você vai acabar entendendo as relações entre as personagens, porque eu já falei bastante, senão perde a graça. Então eu vou falar um pouco sobre as coisas que me incomodaram no livro. Na verdade, só uma coisa me incomodou, que é a naturalidade que eles tratam de assuntos como a pedofilia. Então, por exemplo, existe um personagem que ele é pedófilo e todas as pessoas sabem, mas as pessoas meio que tapam os olhos e os ouvidos para isso. Esse personagem ele vai ter um final trágico, mas eu fiquei um pouco incomodado com isso, com essa naturalidade que eles tratam isso. E o que eu mais gostei é a forma que o autor ele lida com o amor, e ele consegue mostrar isso de uma forma sutil ao longo do livro. Então eu vou ter o amor fraternal, eu vou ter o amor amigo, eu vou ter o amor platônico, eu vou ter o amor marginal, o amor sexual. Então você acaba entendendo de uma maneira sutil todas as formas de amor que a gente conhece. Então assim, o autor, ele é jornalista, roteirista, escritor. Ele ganhou em 2000 o Prêmio Jabuti com o livro O Invasor, que também virou filme. E ele tem no seu currículo, se eu não me engano, 7 longas-metragens, incluindo a adaptação do livro, que eu ainda não assisti, e também O Cheiro do Ralo. Eu dou 5 estrelas para esse livro, porque é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, acompanhado de Sobre os Ossos dos Mortos e O Peso do Pássaro Morto, que é um livro nacional
que é excelente. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário, curte, compartilha com seus amigos que também gostam de ler. Eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo, principalmente em relação a livros nacionais, que eu gosto bastante da literatura nacional. E também acho que tem muita gente falando de literatura estrangeira, então eu prefiro trazer um conteúdo diferente em relação à literatura, porque tem muita coisa nacional boa, com uma qualidade assim que ultrapassa esses livros que estão no hype. Comprei um livro, ele tem tanto no livro físico como esse aqui que eu tenho, quanto em e-book. Eu comprei o meu pela Amazon, chegou super rápido. E aí depois que vocês leem, volta aqui, manda um story, fala pra mim o que você achou da leitura, que eu vou querer saber. E a gente acaba discutindo algumas coisas que eu não tratei no vídeo pra não acabar com a surpresa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.